Lucas, capítulo 2, do verso 39 em diante. Vamos começar a leitura com a irmã Rosa, por favor. Capítulo 36, até? 39. Comeu Jesus no meio dos doutores. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram à Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria da companhia pelo caminho. Andaram o caminho, de um dia procuravam entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disseram à sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Ele desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém. Amém. Glória a Jesus. Jesus tinha 12 anos de idade. Que maravilha, não é? Jesus nasceu baby. Foi crescendo. Mas cada ano ele subia a Jerusalém para celebrar a Páscoa segundo o costume da lei. Segundo o costume da lei. Quando terminou a festa durava 7 dias. Quando terminou a festa, eles voltaram para Nazaré, cidade da Galileia. E eles pensavam que Jesus tinha voltado com eles entre os parentes. Mas Jesus não voltou, ficou em Jerusalém, no templo. Eu não sei quem deu comida para ele, nem dormida, mas eu sei que ele ficou, conforme a palavra, ficou em Jerusalém.
Nós podemos imaginar muitas coisas. Imagine a aflição de Maria e de José. E eles procuraram no caminho entre os parentes e não encontraram Jesus. Eles voltaram para Jerusalém e lá encontraram Jesus no templo, entre os doutores, os escribas. E os doutores interrogavam a Jesus. E Jesus interrogava também os doutores. Eles tinham uma conversa. A Bíblia não registra a conversa deles. Mas o certo é que quando Maria viu Jesus entre os doutores, e eles ficaram admirados, porque o Senhor Jesus não frequentava a escola. A sabedoria e a inteligência do Senhor Jesus. E ela disse, filho, ela tratava o Senhor com muito cuidado, porque sabia que Ele era Deus. Deus humanizado. E ela tratava ele, todos dois, tanto José quanto Maria. Filho, por que tu fizeste isto? Nós ficamos aflitos. E ele respondeu, convém que eu cuidasse das coisas de meu pai. Aquilo ficou gravado no coração de Maria. Como é que o Senhor Jesus já cuidava dos assuntos do Pai desde criança? Mas diz a palavra de Deus que ele era sujeito a José e a Maria. Eles voltaram para Nazaré, uma cidade grande. Mas ele era sujeito. Sujeito porque o Senhor Jesus não quis, não contrariou em momento algum desobediência a seus pais. Seus pais aqui na terra. José não tinha nada a ver com o Senhor Jesus. Maria tinha. Ele não era filho de José. Porque o Senhor Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Todos digam aleluia. Aleluia. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas depois que ele alcançou a idade de quase 30 anos, foi a época que Deus falou a João Batista que se apresentasse aos homens. Mas João Batista vivia nos desertos. Vivia nos desertos da Judéia. E ele se alimentava com gafanhotos e mel silvestre. Dizem os entendidos que gafanhotos não eram esses bichinhos que a gente vê de vez em quando por aí, mas eram frutos por nome gafanhotos. E ele se alimentava com esses frutos, ou com aqueles frutos. Aleluia. Glória a Deus. Vocês não esqueçam, gafanhotos eram frutos, não eram bichos, como se vê aí fora. De maneira que João Batista apresentou-se e fez uma volta em toda a terra do Jordão. Havia algumas cidades ali em volta do Jordão. Mas a Bíblia chama aquelas cidades de deserto porque elas eram plantadas no deserto. E aquelas cidades, o povo era incrédulo, se bem que eram crentes. Toda a nação de Israel era crente. Vocês sabem o que quer dizer a palavra Israel? Quem sabe, levante a mão, por favor. Jacó. Não. A palavra Jacó quer dizer enganador. É uma palavra literal. Literal quer dizer ao pé da letra. De verdade, Jacó quer dizer enganador. Mas quando ele lutou com o anjo, à beira daquele rio, daquele córrego, não era um rio grande, mas era um córrego. Ele lutou com o anjo do Senhor. Ele distribuiu o povo dele, o gado dele, as ovelhas, em grupos.
E ele atravessou aquele ribeiro por nome Jaboque. Atravessou e mandou que eles seguissem. Isso já era de madrugada. E ele e Jacó ficou do outro lado do ribeiro. E apareceu um anjo para ele, humanizado, em forma de homem. E os dois lutaram. E o anjo disse: o que queres que eu te faça antes que eu suba? Que tu me abençoe antes de subir. E era o próprio Jesus que estava ali lutando com ele. Aleluia. Glória a Deus. Só que ele não era conhecido como Jesus. Era conhecido como o anjo do Senhor. O certo é que, quando chegou um certo tempo da luta deles, o anjo disse o seguinte: o que é que tu queres que eu te faça antes que suba? Que tu me abençoe. Isaú, meu irmão, vem aí. Vem aí. E eu não sei se ele vem em paz ou se ele vem pronto para me destruir. Ele vinha com 400 homens armados com espada. É muita coisa para matar um homem. É muita coisa. Vocês não acham também? 400 homens armados. Isaú, irmão de Jacó. Irmão. Todos digam: irmão de Jacó. Irmão de Jacó. Pois é. E o anjo tocou na juntura do quadril dele e deixou ele aleijado. Imediatamente. E ele morreu com aquele alijume. Morreu de velho. Morreu no Egito, junto com José, seu filho, que havia sido vendido para o Egito. Mas naquela época José já era governador de todo o Egito. Mandava até na casa de Faraó, o rei, mas não mandava no rei. O certo é que o anjo disse para Jacó: a partir de hoje não se chama mais o teu nome Jacó. Não. Porque esse nome que significa enganador.
mas se chama Israel. E assim aconteceu. Jacó atravessou o ribeiro, o anjo subiu, mas deixou ele com a bênção. Quando Jacó atravessou o ribeiro, lá vem Esaú, seu irmão, com 400 homens armados. Esaú disse: para quem são essas ovelhas? Disse: para ti, meu irmão, de presente. É de presente para ti. E essas mulheres com esses meninos pertencem a mim. Esaú recebeu Jacó com muita alegria. Ele vinha para destruir Jacó. Mas quando o anjo o abençoou, Aleluia. mudou o coração de Esaú. Glória a Jesus. Aleluia. Esaú tornou-se amigo de Jacó e disse: não, meu irmão, eu tenho muito. Eu não preciso desse presente. Eu tenho muito. Tenho muito. Muitas ovelhas me pertencem. E esses homens armados que você está vendo são da minha geração. São pessoas da minha geração. Portanto, não te preocupes, meu irmão, não te preocupes. Vocês estão vendo como a bênção de Deus muda o coração dos homens? Glória a Deus. Jacó foi abençoado por Jesus. E o coração de Esaú virou o contrário. Glória a Jesus. Passou a ser, em vez de ser o inimigo de Jacó, passou a ser um amigo. Dê glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, quando Deus tirou tudo de mim, quase que aconteceu igual a Jacó. Aconteceu comigo igual a Jacó. Chegou um dia que eu fiquei devendo um homem, dono de um armazém, que eu tinha alugado aquele prédio para guardar os gêneros alimentícios, arroz, milho e etc. E aquele homem, mas eu não tinha mais dinheiro para pagar aquele homem. Eu fiquei devendo, não foi porque eu
fosse caloteiro, mal pagador, é porque eu não tinha mesmo. Eu não tinha recurso nenhum. Porque Deus tirou tudo que eu tinha. E eu fui fazer a declaração de rendas, como se faz aqui, todo começo de ano. Lá é no final do ano. E eu, então, pode ser que agora tenha mudado as coisas. Mas o certo é que aquele homem foi à minha porta, só não me chamou de santo. Foi a única palavra que ele não me chamou. Mas o restante ele chamou. Mas eu não estava em casa. Eu tinha saído. Não foi para passear, foi para cuidar das coisas de Deus. E ele do lado de fora me insultou o quanto ele quis. Aconteceu que daí a poucos dias eu fui ao banco para fazer a declaração de rendimentos, para o governo me devolver o que eu tinha depositado lá. Quando eu vi ele, aquele homem, eu disse, pronto, ele vai fazer aqui um espalhafate. E tinha muita gente no banco. E ele chegou bem perto de mim, quase tocando ombro a ombro. E disse, você pode me emprestar sua borracha? Eu errei aqui uma coisa? Pois não. Emprestei a borracha para ele. E ele consertou lá, me devolveu a borracha. E quando eu saí do banco, eu perguntei, mas meu Deus, que diferença? O homem me tratou, ele disse, porque eu transformei você. Eu te transformei. Vocês estão ouvindo, irmãos? Graças a Deus que eu saí de Brasília não devendo a ninguém. O senador da Bahia foi que me socorreu. O Senhor mandou que eu fosse à casa dele, à mansão dele. E eu fui. Pois não, reverendo, o que você deseja? Aí contei a história para ele. E ele disse, não precisa contar o restante. O Senhor Jesus te mandou aqui, não é? Mandou. Aí ele disse para mim, o Senhor Jesus sabe que eu tenho dinheiro. Eu tenho muito dinheiro. Eu sou fazendeiro também, tenho uma fazenda muito grande na Bahia. E ganho muito bem. O Senhor Jesus não te mandaria para um pobre,
mas te mandou para um rico. Portanto, está aqui o dinheiro para você fazer o pagamento do que você deve. Aí tirou o cheque de ouro do Banco do Brasil e disse: quanto você precisa? Eu disse: tanto. Ele preencheu o cheque, disse: está aqui o dinheiro, você não me deve nada. Isso aqui é um presente para você. Só Jesus faz assim. Diga comigo, só Jesus faz assim. Só Jesus faz assim. Porque faz mesmo. Vamos dizer outra vez. Só Jesus faz assim. E faz mesmo. Não fiquei devendo nada. Só Jesus faz assim. O Senhor usou a Lília e disse para mim: vai aquele homem que eu te falei, que eu estava em dúvida. Vai aquele homem e conta a tua história. E diz que tu foste em meu nome. E eu disse para ele que eu fui em nome de Jesus. E o homem abriu o coração para mim. Agora digamos juntos: só Jesus faz assim. Só Jesus faz assim. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E muitos outros milagres que o Senhor fez em meu favor e tem feito. E tem feito. E eu tenho certeza absoluta que assim como ele fez com Jacó, enganador, cujo nome foi mudado para Israel. O nome Israel, quem sabe o significado de Israel? Levante a mão, quem sabe? A palavra Israel tem um significado muito importante. A primeira sílaba, quer dizer homem. Quer dizer lutou. Com Deus. Israel, o homem que lutou com Deus. Foi o anjo Jesus Cristo que deu esse nome a ele. Trocou o nome. Porque lutou com Deus mesmo. Assim, Ele quer que nós lutemos com Deus. Está aqui o Israel de Deus. Mas tem muito deste Israel preguiçoso. Tem dó de si mesmo. E por isso não recebe a bênção, o milagre.
É todo o tempo, nhenhenhê. Seja corajoso. Busque a Deus. Busque a Deus, que Ele vai te responder. Eu fiz 3 dias de jejum, de 6 da manhã às 6 da tarde, separado da família. Não quis ver rádio, nem televisão, nem coisa nenhuma. Foi só oração e mais nada. O Senhor não me respondeu naqueles 3 dias. Deixei um bilhete para ele dentro daquele armazém. Deixei um bilhete e botei debaixo de uma pedra que eu tinha na minha mesa e disse: Senhor Jesus, eu fiz 3 dias de jejum e tu não me respondeste. Eu faço este bilhete para ti ter misericórdia de mim. Naquela noite o Senhor me respondeu. Me respondeu. O Senhor Jesus me levou para a praia. E lá em Brasília não tem mar. Só tem um lago. Feito por mão de homem. Um lago muito grande. E lá tem embarcações. Mas ele me levou para a beira da praia. O Senhor Jesus. Estou falando isso para vocês saberem que Jesus vive. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E tirou 3 coisas de mim. A primeira coisa que ele tirou, ele disse: agora você joga isso no mar. E eu joguei e caiu no meio do mar. Tirou a segunda coisa e disse: você joga fora. Joguei fora também. Quando ele tirou a terceira coisa, arrancou de mim uma orelha cabeluda. E disse: jogue fora. O Senhor Jesus, hein? E diga: jogue fora. Eu disse: eu não tenho força para jogar fora mais. Não tenho força. Ele disse: em meu nome faça isso. E eu fiz em nome dele. Joguei fora. Ele disse: você está liberto. Você está liberto. Agora vai trabalhar só para mim. Só para mim que você vai trabalhar. Até hoje eu estou trabalhando para o Senhor. Quando eu não estou trabalhando aqui,
Eu estou trabalhando na minha casa. E o Senhor está libertando os que me procuram. Ainda ontem eu ganhei uma pessoa para Cristo. Uma mulher que está em Rhode Island. Eu não a conheço. Nem ela me conhece. Mas falei de Cristo para ela. E disse: você está perdendo tempo. Mas falei sério para ela. E ela se humilhou diante de Jesus. Glória a Jesus. Dê glória a Jesus. Acabe com essa preguiça. Faça tempo e busque ao Senhor. Eu não quero que no dia do juízo o Senhor diga para mim: cadê a congregação lá de New Bedford? Ah, porque a tapioca mordeu o beiju. Não, eu não quero nenhuma acusação contra mim. Porque eu sou responsável por essas ovelhas. Até certo ponto, cada um que cuide de si. Eu ensino o bom caminho. Mas vocês têm que estar dispostas para buscar o Senhor. O Senhor não é um boneco de plástico, nem uma criança. Ele agora está adulto. Ele, quando era criança, com 12 anos, já cuidava dos negócios do pai. Você é novo na fé, novo em Cristo, mas você agora mudou de status. Mudou de um lugar para outro. Você agora está sentado em regiões celestes com Cristo. Eu estou assentado com Ele. Aqui uma região celeste. Você agora tem uma vida nova. Ele vive. Diga comigo: Jesus vive. Jesus vive. Vamos dizer outra vez: Ele vive. Ele vive. Deixe de ser preguiçoso. Deixe de ser preguiçosa. Busque ao Senhor com fé. E Ele vai te responder. Peça a Deus o revestimento do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Eu perguntei para a irmã Rosa, na terça-feira, deu uma dor de barriga nela aqui. E saíram 3 espíritos da barriga dela, do estômago. Onde você arranjou esses espíritos?
espíritos. Ela não me disse nada. Sabe o que é isso? Descuido. É descuido. Você estava lá fora no mundo. Lá fora no mundo. Sem Deus, sem luz, sem salvação. Agora você tem Cristo. Amém. Você tem Cristo. Você tem Cristo. Você é salvo. Você é salvo. Ah, mas eu novo crente. Novo crente? Jesus tinha 12 anos de idade. E estava entre os doutores daquela época, os escribas, homens que sabiam o Pentateuco todo de cor e salteado. Você sabia que um escriba sabe os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números? Sabe de cor esses 5 livros. Isso é obrigatório. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Se perguntar para vocês qual foi o texto lido no domingo passado, ninguém se lembra mais. Ninguém sabe mais. Nós devemos ter cuidado com as coisas de Deus, porque você não está fazendo isso um favor a Deus, você está fazendo para você. Você vai crescer com isso. Você lendo a Bíblia, você cresce. Você lendo a Bíblia vai te mostrar os teus erros, vai te mostrar os teus defeitos. Não é o defeito do teu irmão, da tua irmã, que a Bíblia vai te mostrar. A Bíblia vai te mostrar os teus. Assim como a Bíblia mostra para mim os meus erros. Glória a Jesus. Dê glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Não brinque em serviço. Você não está numa religião. Sabe o que é cristianismo? Não esqueçam. Cristianismo é uma relação com Cristo. É uma relação com Cristo. Você tem uma relação com Cristo. Mas Ele só pode te responder se você tiver uma boa relação com Ele. Glória a Jesus.
falando a verdade para vocês. Ah, mas eu sou um pecador. João Evangelista, João Apóstolo, aponta Jesus Cristo como justo. Ele pode te perdoar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas não fique nessa indolência, nessa preguiça. Glória a Jesus. Busque a Deus. Participe das reuniões da igreja. Glória a Jesus. Porque é aqui que você aprende. Aleluia. É aqui que são tiradas as dúvidas. Glória a Jesus. Aleluia. Busque a Deus. Se encha do Espírito. Como é que você pode se encher do Espírito? Buscando a Jesus. Senhor, me enche do teu Espírito. E o Senhor te enche. Mas se você pedir, insista com Deus. Sabe quantos dias eu passei em oração pedindo ao Senhor que me enchesse do seu Espírito? $45. Foram 3 meses e meio. 3 meses e meio só buscando a Cristo. Não fiz outra coisa. Era o dia todo. 3 meses e meio. E o Senhor me encheu. Glória a Jesus. No capítulo 18 de Lucas, o Senhor Jesus diz assim, abra lá, irmã Isabel, no primeiro versículo, No capítulo 18. 18. Santo Deus, aleluia, Jesus. 18 no primeiro. Pode ler o primeiro versículo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecerem. Pronto. Orar sempre e nunca desfalecer. Você está cansado de orar? Ore mais. Ore mais que vem a resposta. Aconteceu no Brasil uma coisa interessante. Duas senhoras, duas irmãs aceitaram a Jesus. Elas eram solteiras, moças velhas. E elas oraram 12 anos. No dia que completou 12 anos que elas oravam, chegou um pastor à casa delas. Pedindo o quê? Pedindo um pastor àquela cidade, àquela vila. Oraram 12 anos. Aí bateu na porta. É aqui que mora fulano e fulana? É aqui mesmo. Eu sou um pastor. Pode entrar.
entrar. E o Senhor falou para mim que eu viesse a esta cidade e abrisse uma igreja. Elas olharam umas para as outras e disseram para ele: hoje fazem 12 anos que a gente ora a Deus pedindo um pastor para esta cidade. 12 anos. Conta o teu testemunho. Quando eu voltei para o Brasil, crente, saí de lá ímpio. Eu vim para cá, não tinha a mínima ideia o plano de Deus em cima da minha cabeça aqui. Aí fui salvo. E eu queria logo que toda a minha família fosse salva. E a primeira pessoa foi... Eu aceitei Jesus aqui dentro de uma igreja. Logo minha irmã, a terceira, aceitou Jesus embaixo de uma árvore, porque o pastor pregava a palavra de Deus embaixo de uma árvore que não tinha igreja, né? E quando eu fui da primeira vez para o Brasil, já crente novo, eu não tinha muita experiência, mas o pouquinho que eu tinha, eu comecei a falar de Jesus lá. Eu e minha irmã, o pouquinho que nós tinha de Jesus já. E a gente viu o povo lá com muito sede da palavra de Deus. Eles viram uma coisa diferente. E quando eu vim para trás, eu estava lá em cima, no avião, falando, só no Espírito: Senhor Jesus, se tu queres que eu trabalhe lá no Evangelho, ainda não tenho muita experiência, eu vou para lá, porque eu entendo a língua deles lá, e se me explicar com eles. Veio uma resposta imediatamente, disse assim para mim: a ti eu quero é aqui nos Estados Unidos. Lá eu que vou cuidar. Irmãos, não levou nem um ano com as comunicações, com dificuldades das comunicações que a gente teve naquela época, né? Ele não levou nem um ano. Deus mandou um pastor batista, mandou um pastor presbiteriano, mandou um pastor da Igreja Universal, mandou um pastor assembleiana. E minha irmã mais nova ali, que nós evangelizamos, e outras pessoas, esse pastor, então, teve encontro com essas pessoas já. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, Deus diz assim: lá quem vai cuidar sou eu. Então, nós não cuidamos de nada, não. Jesus que cuida. Aleluia. E ele apressou mostrando para mim, que ele falou, se cumprindo logo, né? Antes que eu fosse meter na minha cabeça e ir para lá. Amém? Amém. Então, isso para mim, eu me converti mais ainda. Quando acontecem essas coisas, né? Eu fiquei mais convertida ainda. Amando Jesus. Amém? E Jesus foi salvando ali. E aquele pastor entrava lá no meio dos bairros, nas roças, está entendendo? Entrando nas casas, falou muito de Jesus para minha irmã, a minha irmã mais nova. Ela bebia, ela tinha problema de beber, deu muito trabalho para minha mãe, mas ela se converteu, amém? Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas eu e minha irmã, nós também oramos por ela 20 anos para ela ficar liberta. E só depois de 20 anos ela ficou liberta. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, para Deus, nada, mas essa palavra está até hoje na minha mente, como se fosse ouvir hoje. Lá eu cuido, aqui eu quero aqui. Então, ele me mostrou isso, amém? Amém.
Glória a Jesus. Glória a Jesus. O José, teu irmão. José, teu irmão. Teu cunhado. Vocês são responsáveis pela salvação dele. Sabiam disso? Vocês são responsáveis. Vocês têm que orar por ele. Senhor, liberta meu irmão. Senhor, liberta meu cunhado. Mas tem que orar mesmo. Não é brincadeira, não. Tem que orar mesmo. Eita, glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Teus filhos, irmã Zélia, teus netos, você tem que orar sério. Eu oro todos os dias. Tem que orar sério. Fazer tudo para o Senhor ouvir tuas orações. O Senhor ouve as orações e vocês estão acostumados a orar só. Senhor, abençoa minha família, cura meu filho, cura fulano, cura minha nora, cura meu genro, me cura também. É uma oração vagabunda. Peça a Deus que te encha do Espírito. E Ele vai te encher. É isso que Ele está esperando de você. Me encha do teu Espírito. Eu quero dizer para vocês que a pessoa, qualquer pessoa, seja velha, seja nova, seja criança, quando aceita Jesus, o Espírito Santo se introduz naquela pessoa. Expulsa os demônios, se aceita de coração. Não é apenas uma formalidade. Aceita de coração. O Espírito Santo vem e entra nela ou nele e faz morada. Não tem diabo que resista. Não tem diabo que resista. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o revestimento do Espírito. É outra coisa. O Espírito Santo já está morando dentro de você. Você agora é um templo de Deus. Eu sou um templo de Deus. Nós somos templo. Nós somos casa de Deus. E o Espírito Santo mora dentro de cada um de nós. Mas Ele está esperando que você peça a Cristo, que é quem pode batizar com o Espírito Santo. Digam glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. 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 Portanto, Jesus. vemos aqui
uma obediência de Cristo com 12 anos de idade, Aleluia. cuidando dos negócios do Pai lá de cima e sendo obediente a seus pais aqui na terra, até a idade de quase 30 anos. Aqui a idade de maior com 18 anos. Lá em Israel, não sei se já mudou, mas em Israel a idade seria de 30 anos, uma idade maior. 30 anos de idade é muita coisa. E Jesus Cristo esperou quase 30 anos para se batizar nas águas. Ele não tinha necessidade disso, mas se batizou para se identificar conosco. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Hoje ele é chamado de sumo sacerdote, pastor das ovelhas. Glória a Jesus. Aleluia. É ele que intercede diante de Deus. Quando ele ressuscitou, que subiu aos céus, ele entrou no Santo dos Santos. Ele entrou na Câmara de Deus, onde Deus está entronizado, e assentou-se ao lado dele, à destra dele, do lado direito, está intercedendo por nós. É por isso que você não morreu ainda. Aleluia. Glória a Jesus. É por isso que eu não morri ainda. É por isso que Ele tem nos socorrido. É por isso que Ele tem dito ao Pai: Deus. é minha ovelha. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Se a irmã Rosa não tivesse Jesus, ela ia para o médico. O médico diz: você não tem nada. Bater a chapa, fazer irradiação, fazia isso, fazia aquilo. Não tem nada. Mas os demônios estavam lá. Glória a Jesus. Aleluia. Mas o Senhor vê tudo. Aleluia. Glória a Jesus. Ele vê tudo. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Diga aleluia comigo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Portanto, deixe de ser preguiçosa. Aleluia. Busque a Deus o quanto você puder. Glória a Jesus. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Irmã Margarete está entre nós. Vamos recebê-la bem-vinda em nome de Jesus. Bem-vinda em Em nome nome de de Jesus. Jesus.